Sakamoto está aqui com informações para a gente de bastidores sobre uma reação que pode vir, inclusive, da Advocacia Geral da União. É isso, ô Sakamoto? De que maneira o governo brasileiro deve se pronunciar em relação a isso? Então, eu não sei se vai pronunciar efetivamente, ele não vai talvez se pronunciar, dar uma posição oficial do governo. Só que a AGU vai fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes, né? Foi informado aqui, o governo me informou que a AGU vai fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, porque, inclusive, como bem colocou o Walter, se trata, na verdade, de uma defesa do Estado brasileiro. De uma decisão do Estado brasileiro. Não é a defesa do Moraes, senão ele constituiria advogado pessoal, mas é uma defesa de Alexandre de Moraes enquanto representante de um dos poderes do Estado brasileiro e confirmou que sim, a AGU vai fazer essa defesa do Alexandre de Moraes lá na Flórida nesse processo, né? Só que o comentário também dessa fonte lá no governo falou que, olha, mas ao contrário do que está dizendo a maior parte das matérias, o tempo não está correndo, não. Não tem esse tempo que está sendo dado, né? Falou, olha, então já está correndo o tempo, etc. Não está correndo, não. Mas falou que sim, que essa defesa vai ser feita porque se trata de uma questão envolvendo o Estado brasileiro, né? E aí acho que é importante que o Walter frisou, junto com essa informação, né? Porque significa que o governo Lula está vendo a situação como uma situação de Estado, ou seja, não é o Moraes, podia ser o Moraes, o Barroso, o Fachin, o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques. O que está se discutindo é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, foi emitida pela instituição e por conta disso. E aí eles falaram assim que não é nenhum favor, não. Tipo, tecnicamente, qualquer governo que tivesse aí seria responsável por fazer essa defesa. Se não fizesse a defesa, seria inclusive uma omissão, estaria deixando de cumprir o seu papel. Independentemente de concordar ou não concordar com a decisão, a defesa tem que ser feita. Interessante. Vamos lá, professor Mayrovitch. Faz sentido, na sua análise, a AGU entrar nessa história, defender o Alexandre de Moraes? Quer dizer, isso seria como se o governo brasileiro assumisse a defesa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso faz sentido juridicamente? Olha, o que a AGU vai fazer é entrar no processo, a figura técnica se chama litisconsorte, para dizer que o ato que está sendo discutido é ato de um órgão de poder, é ato de um dos poderes do Estado, Supremo Tribunal Federal, e não de uma pessoa física, de uma pessoa individual. É isso que ela vai fazer e deverá fazer sim, porque é evidente que trata-se de uma decisão do Supremo. O Alexandre de Moraes atua como um órgão de poder, o ministro é um órgão do poder judiciário. E muito importante, e aí o Sakamoto lembrou, olha, não está correndo prazo, o importante é verificar o momento em que a Advocacia Geral da União vai verificar, examinando o processo, qual o momento que ela deve entrar. Porque, num primeiro momento, é tão claro, tão bizonha essa ação, tão bizonha tecnicamente essa ação, que cabe, num primeiro momento, se dizer que é parte legítima, ponto e basta. Então, não tem condição para essa ação prosperar, prosseguir. Falta condição elementar básica para a ação. Então, quem propôs essa ação é carecedor desta ação. Está jogando erradamente, está propondo ação erradamente. Agora, qual é o momento da intervenção da Advocacia Geral da União, que até agora não é parte no processo, isso compete à própria advocacia verificar à luz dos autos. Mas isso é um besteirol, é uma ação de quinta categoria. Quem propõe essa ação, se fosse no Brasil, seria reprovado no exame de ordem dos advogados, tamanho um absurdo. É a mesma coisa do que
do que se pensar que o Supremo é uma pessoa só, é ele, existe uma pessoa que cuida disso. Não, o Supremo é uma instituição. Quem lá decide, como ministro, está decidindo em nome do Supremo Tribunal Federal. Ô, professor Mairovitch, eu lembro num outro episódio que aconteceu isso, a gente até estava entrevistando aqui um embaixador, e ele dizia que em casos como esse, o governo brasileiro deveria não se meter e deixar que o próprio Supremo respondesse, porque isso poderia interferir em outros pontos na relação entre os países, né? Porque aí é uma questão de justiça para justiça. Faz algum sentido isso ou não? Porque quando a gente vê nesses casos aí, a gente tem visto vários juristas dizerem que isso se trata de uma ameaça à soberania brasileira. E aí o governo brasileiro deveria agir. Na sua análise, quando a AGU, por exemplo, toma a frente, quando o governo brasileiro assume essa defesa, isso pode impactar em outro tipo de problemas nas relações entre Brasil e Estados Unidos? Não, porque a intervenção, como lembrou o Sakamoto, pela informação que ele traz, ela vai. Como é que interfere o governo brasileiro? Quando existe uma ação judicial. Não se trata mais de questão de relações exteriores, de embaixadores. Se trata de uma questão já posta perante a justiça norte-americana. Então, o que se vai fazer? O governo brasileiro, como representante do povo brasileiro, vai entrar pelo seu órgão adequadamente e falar e dizer, olha, essa é uma questão que deve ser acionada o quê? Deve ser acionado o Brasil e não o Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, em razão que é ato do Supremo, e não a pessoa física do Moraes. Essa ação não é legítima, ela não se sustenta tecnicamente, ela é canhestra, torta, enganosa, é simplesmente para fazer espuma, para fazer marola para uma questão, para quê? Para uma discussão política onde não se vai discutir aí atos de soberania, atos de se invadiu ou não a competência norte-americana. Não, por quê? Porque a ação não é contra o Brasil, a ação é contra uma pessoa física. É absurdo do absurdo.